paz do Senhor Jesus aos irmãos. Vamos dar continuidade na meditação do livro de Romanos, irmãos. No capítulo 3, no versículo 1 ao 8. Que vai nos dizer: que vantagem então tem o judeu? Paulo começa fazendo uma pergunta. Ou que proveito há na circuncisão? Do que se tira proveito disso? Aí Paulo, no versículo 2, responde muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. Aos judeus foi-lhes confiado a lei. Deus deu a lei a eles. Deus fez o pacto da circuncisão, assim como diz Paulo. Eles confiavam na lei, eles confiavam na circuncisão, que eles teriam muito mais do que as demais pessoas, os demais povos. Então os judeus se gabavam disso, como podemos ver no capítulo 2, que outrora meditamos no vídeo passado. Os judeus se apoiavam na lei, na circuncisão, em tudo que Deus tinha provido diretamente a eles. Aí Paulo fala que vantagem teriam os judeus? Ou seja, que vantagem eles têm? Aí Paulo fala, muitos são os privilégios deles, porque Deus tinha confiado a lei, Deus tinha feito o pacto da circuncisão a eles, um povo especial. Deus tinha dado os 10 mandamentos a eles, que é o povo de Israel. Deus tinha enviado muitos profetas para guiar o povo escolhido. Então, podemos ver muitos dos privilégios que eram dos judeus. Louvado seja Deus! Podemos ver lá mais adiante, no capítulo 9, versículo 4 e 5, que Paulo vai nos dizer que são israelitas, aos quais pertence a adoção e a glória e os pactos e a entrega da lei foram todos dirigidos a eles, e o serviço de Deus e as promessas primeiramente foram confiadas ao povo judeu, dos quais são os pais, e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então, Paulo, ele cita, como vemos no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele cita os benefícios dos judeus, do povo de Israel. Louvado seja Deus! Então Paulo fala que eles têm muitos privilégios. Eles têm a promessa. Aí Paulo continua no versículo 3. E se algum deles não crer? Paulo, ele
continua indagando. E se alguns deles não creram? A sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Então, Paulo está nos dizendo, se muitos deles não creram, a parte de muitos não crer na promessa que Deus fez, que hoje podemos ver que ela se cumpre no seu Filho Jesus Cristo. Em Cristo temos todas essas promessas. Ainda que muitos, que nem os judeus, não creem, Deus vai anular a sua fidelidade com o povo judeu e com aqueles que foram alcançados, ou seja, com nós gentios, Deus vai anular, ainda que muitos não venham crer no Evangelho, Deus vai anular a sua fidelidade, as suas promessas? De maneira nenhuma. Aí Paulo continua. De forma alguma. Sim, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Aleluia! Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, ou seja, se a nossa transgressão ela mostra a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Paulo continua indagando. Aí, entre parênteses, eu falo como homem. De forma alguma. Pois então, como Deus julgará o mundo? Aí no versículo 7, pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus, para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos como somos caluniosamente reportados? E como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Paulo faz várias implicações. Aí Paulo termina o versículo 8 dizendo, a condenação dos tais é justa. Ou seja, Paulo responde a essas implicações que Deus ressalta a justiça dele por uma questão de princípio. Por uma questão de princípio. O juízo do pecado é sempre justo. E quem acha que não deve ser, por essa questão de princípio, ser o juízo de Deus, Deus manifestar a sua justiça, merecem a condenação. Pois Deus é um Deus justo. O verdadeiro foco não é que essas pessoas
que não concordam com a justiça de Deus, o foco delas não é glorificar Deus. Não é eles aceitar o Evangelho. Não é eles querer praticar a justiça de Deus. Não é eles querer glorificar a Deus. Paulo faz várias implicações. Porque essas pessoas que pensam de outra forma, além da justiça de Deus, além da questão de princípio divino, elas querem ter as rédeas soltas para continuar a prática dos seus desejos pecaminosos.